Chega a ser cômico, se não fosse tragicamente irônico, imaginar a cena que Paulo pinta logo no início desse texto. Pense na elite espiritual da igreja de Corinto. Aquela mesma elite que se orgulhava tanto da própria sabedoria? Exato. Pessoas que batiam no peito, acreditando que consumiam o mais puro, o mais refinado, alimento sólido intelectual. E então o apóstolo Paulo vira para essa liderança arrogante e os chama basicamente de bebês de colo. Bebês de colo que ainda estão nas fraldas da fé. Controlados por impulsos puramente carnais. É um choque de realidade brutal para um grupo que se considerava o ápice da maturidade espiritual. E a dupla ironia torna o quadro histórico ainda mais fascinante, sabe? Essa elite coríntia tem certeza absoluta de que está participando de um banquete intelectual incomparável. Valorizando aquela retórica refinada. Sim, as filosofias complexas, o debate público, mas a exegese nos mostra que, na realidade de Deus, eles estão engasgando com o leite mais básico do Evangelho. Sem conseguir digerir quase nada. Perfeito. O simples fato de exibirem um comportamento sectário, dividindo a comunidade com slogans de torcida como "eu sou de Paulo" ou "eu sou de Apolo", isso prova, de forma incontestável, que eles estão a quilômetros de distância da tal maturidade que imaginam possuir. Para quem acompanha o nosso mergulho no texto de hoje, o foco é o capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. E olha, é fundamental situarmos onde esse trecho se encaixa na grande argumentação de Paulo. Estamos exatamente na transição da carta. Isso. Aquela exposição teológica densa sobre a sabedoria e a revelação do Espírito que dominou o capítulo 2, agora dá lugar a uma avaliação extremamente prática nos capítulos 3 e 4. Uma avaliação sobre como os servos de Deus e a liderança da igreja devem ser enxergados. E o gatilho para essa mudança de tom, o problema central aqui são as facções. Paulo não está apenas corrigindo um pequeno desvio doutrinário ou acadêmico. Ele está lidando com uma crise grave de comportamento. Uma soberba que ameaçava fraturar a comunidade inteira. E não podemos entender essa soberba sem olhar para o contexto cultural da época. Ele ilumina o texto de uma forma surpreendente. É o choque cultural. Exatamente. Os coríntios estão, na prática, importando o sistema secular greco-romano de patrono e cliente para dentro da dinâmica cristã. Onde o status era absolutamente tudo. Tudo. Você precisava se atrelar a um filósofo ou a um homem de posses para ganhar prestígio social. Eles pegaram essa métrica mundana e começaram a avaliar apóstolos como Paulo e Apolo com a mesma régua. Como se os apóstolos fossem filósofos itinerantes competindo por influência numa praça pública. Tratando a igreja como um mercado de ideias competitivas. E para desconstruir essa mentalidade junto com Paulo, no nosso estudo de hoje nós vamos contar com 3 vozes fundamentais. Cada uma traz uma metodologia muito específica que revela nuances diferentes da exegese. Lentes metodológicas que fazem toda a diferença na leitura. Começando por Gordon Fee. A lente de Fee é fortemente pneumatológica e eclesiológica corporativa. Ou seja, ele não lê o Espírito Santo como um anexo teológico. Ele vê o Espírito como o próprio ar que a igreja respira. O foco de Fee é mostrar o perigo absurdo de tentar construir a comunidade com sabedoria meramente humana. Em paralelo, temos o rigor de David E. Garland, e a contribuição dele é vital porque traz uma leitura sócio-histórica riquíssima. Garland entende a fundo essas dinâmicas de poder de Corinto, o sistema de patronagem que acabamos de mencionar. Ele mostra como a linguagem de Paulo é desenhada especificamente para ofender e subverter esses códigos de status seculares. E fechando a nossa base de apoio, temos Anthony C. Dieselton. A abordagem de Dieselton é de uma precisão gramatical cirúrgica. Ele vai direto ao fundo das raízes filosóficas. Ele compara o texto com o estoicismo da época, sempre com a lente cravada na teologia da cruz em contraste absoluto com o auto-engano daqueles crentes. E é essa multiplicidade de visões que nos ajuda a desembalar o texto com precisão, começando pelo embate entre o leite e o alimento sólido, logo nos 4 primeiros versículos. Onde surge uma questão interpretativa clássica. A famosa teoria do evangelho de 2 níveis. Será que Paulo tinha uma mensagem básica da cruz para os novatos e um ensino esotérico, cheio de mistérios filosóficos,
reservado apenas para os crentes avançados? É uma leitura que já foi muito popular na história, mas que é textualmente insustentável. Disselton e Fee nos convidam a olhar para o grego para desarmar essa ideia. No versículo 1, Paulo usa o termo sarkinos. Sarkinos? Isso, descreve alguém que é simplesmente feito de carne, um ser humano natural, finito, alguém que ainda está focado no lado físico da existência. É uma condição quase esperada para quem acabou de crer. Um estado inicial. Exato, mas, no versículo 3, ao descrever o partidarismo tóxico deles, Paulo muda a palavra para sarkikos. E essa mudança sutil de sufixo muda o jogo todo. Muda tudo. Ser sárquicos carrega um peso ético terrível. Não é apenas ser humano, é ser ativamente carnal, autocentrado, focado nas próprias ambições e no ego. É abraçar a mentalidade predatória do mundo secular e batizá-la com linguagem religiosa. O que cria um consenso enfático entre Fee, Garland e Disselton. Eles concordam que Paulo não está de forma alguma retendo doutrinas avançadas. O leite e o alimento sólido representam a mesmíssima mensagem da cruz. Não existe nível secreto para iniciados. O problema não estava no cardápio teológico oferecido, mas no paladar apodrecido dos coríntios. Fee cita a acadêmica Morna Hooker num ponto genial. Ela diz que os coríntios queriam substitutos sintéticos em vez do evangelho real. Eles queriam o glamour da retórica, as falas polidas, e não a mensagem que era repulsiva para a época de um Messias crucificado. Como Fee bem pontua, eles não precisavam de uma mudança de dieta, precisavam de uma conversão de perspectiva. E para forçar essa mudança, Paulo usa uma analogia que, no contexto de Corinto, beirava o insulto. Nos versículos 5 a 9, ele introduz a metáfora da fazenda e dos trabalhadores. Para curar aquela visão distorcida de liderança que idolatrava homens. Ele reduz a si mesmo e Apolo a meros trabalhadores braçais. Ele diz basicamente, eu sou só o cara que joga semente. Apolo é só o cara que vem com regador. O que é um choque sociológico imenso. O Garland destaca o significado teológico dessa quebra de expectativa. Naquela cultura, ser um patrono, ter seguidores, ostentando seu nome, era o auge da pirâmide social. Era o grande troféu. Sem dúvida. E quando Paulo usa essa imagem agrícola, ele rebaixa intencionalmente o próprio status e o de Apolo para o nível de peões de fazenda. Ele pega a marreta e destrói o sistema de patronagem. Mostrando que a busca por status não tem lugar na economia do reino. E a precisão gramatical de Disselton nos mostra como a estrutura das frases de Paulo reforça essa teologia do rebaixamento humano. Aquela questão dos verbos no original. Exatamente. No versículo 6, quando Paulo diz eu plantei e Apolo regou, os verbos no grego estão no tempo aoristo. Isso indica ações passadas, pontuais, eventos que começaram e terminaram. Ações isoladas. Mas quando ele completa dizendo que Deus dava o crescimento, o verbo muda para o tempo imperfeito. Denota uma ação contínua e ininterrupta. A implicação salta aos olhos. Os grandes ministros vêm, cumprem suas tarefas limitadas e simplesmente saem de cena. A única força contínua, a verdadeira fonte de vida, pertence única e exclusivamente a Deus. É um nivelamento radical. Os líderes são instrumentalizados para que apenas Deus seja o centro. Só que a genialidade de Paulo não para por aí. Ele não fica preso em uma única imagem. A partir do versículo 10, a metáfora da fazenda dá lugar a um canteiro de obras. E é aqui que a exegese atinge uma profundidade e uma tensão bastante desconfortáveis para qualquer pessoa no ministério. Paulo fala sobre construir um edifício com ouro, prata e pedras preciosas, em contraste absoluto com madeira, feno e palha. E então menciona um fogo escatológico que vai testar a obra de cada construtor. A pergunta óbvia que todo estudante faz é: o que representam esses materiais e que fogo é esse? Porque historicamente muitos tentaram alegorizar isso de forma exagerada ou usar o texto para defender doutrinas como purgatório. Sim, mas a lente sócio-histórica de Garland e a análise de Disselton ancoram o texto na realidade.
No versículo 10, Paulo se intitula um sophos architecton, um sábio mestre de obras. A figura central dos contratos de construção da época. Exato. A história greco-romana documenta como isso funcionava. Havia inspetores rigorosos que vinham avaliar as obras públicas. Se o trabalho fosse fraudulento, se o mestre usasse materiais inferiores para baratear o custo e lucrar mais, ele sofria multas severas e a obra era rejeitada. Esse contexto histórico destrói a ideia do purgatório nesse texto. Destrói completamente. O consenso absoluto entre os 3 comentaristas é que Paulo não está falando da purificação da alma da pessoa após a morte. O fogo mencionado é o dia do Senhor, o grande dia do juízo escatológico. E o que está no banco dos réus sendo testado pelas chamas não é a salvação do indivíduo, mas a qualidade do seu ministério. É o trabalho de edificação da igreja que passa pela prova de fogo. O significado dos materiais fica nítido. Construir com madeira, feno e palha não é cometer pequenos erros administrativos na igreja. Longe disso. É tentar edificar a igreja de Cristo usando a sabedoria deste século. Importar a filosofia secular, o pragmatismo, a retórica vaidosa que a cultura exige só para tentar fazer a igreja crescer. O resultado é uma tragédia emoldurada pela graça. Porque Paulo afirma que o obreiro cuja obra virar cinzas será salvo, todavia, como que através do fogo. E Gordon Fee faz uma conexão intertextual fantástica aqui, com Amós 4:11, mostrando que, salvo como que pelo fogo, era um provérbio comum para um resgate por um triz. A imagem é assustadora. Pense num homem que acorda de madrugada e percebe que a casa que ele levou a vida inteira construindo está em chamas. Ele corre desesperado para a rua e sobrevive. A vida foi poupada. Pela graça. Mas ele está na calçada, com cheiro de fumaça, olhando para as próprias mãos vazias, enquanto o trabalho de uma vida inteira é reduzido a cinzas. Essa é a imagem de Paulo para o líder que edifica a igreja com os materiais do mundo. Traz muito temor, mas a advertência fica ainda mais aterrorizante na transição para os versículos 16 e 17. Ele muda o foco da construção em andamento para o edifício já finalizado. O próprio templo de Deus. E aqui ele introduz uma ameaça divina direta que não deixa a menor margem para brincadeiras. Feselton aponta um detalhe vital no vocabulário grego neste ponto. Quando Paulo fala do templo, ele não usa a palavra hieron, que descreveria todo o complexo do templo em Jerusalém, com aqueles pátios externos e áreas de circulação. Exato. Ele escolhe especificamente a palavra naos, o santuário interno, o Santo dos Santos, o local exato da habitação gloriosa de Deus. E a lente corporativa de fé nos impede de cometer um erro clássico de leitura individualista aqui. Na gramática, o pronome vós é plural. Paulo pergunta, não sabeis que vós sois o santuário de Deus? Ele não está falando, neste momento, do corpo físico individual do crente mantendo a pureza moral. Ele vai tratar disso lá no capítulo 6. Aqui, o naos é a congregação local corporativamente. A igreja reunida é o santuário alternativo, o verdadeiro ponto de encontro com Deus vivo no meio da metrópole pagã de Corinto. E essa santidade corporativa que aciona a gravidade do versículo 17. Garland e Fee destacam a implacável lex talionis. A lei de Talião. Isso. Presente na formulação de Paulo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. O alerta é muito claro. A linha entre ser um obreiro inábil e ser um destruidor do templo é incrivelmente tênue. O sectarismo, as divisões motivadas por egos inflados e o uso de métodos seculares não resultam apenas em obras queimadas. Quando levados ao ponto de fraturar o corpo de Cristo, configuram um sacrilégio. Destruir a unidade da igreja com partidarismo não é uma mera falha estratégica. É uma profanação direta do Santo dos Santos que atrai juízo escatológico severo. O que nos leva diretamente ao ápice retórico do capítulo, a partir do versículo 18, onde Paulo finalmente resolve a crise definindo onde reside a verdadeira sabedoria. Ele pega os próprios slogans de superioridade da igreja e os inverte completamente. A conclusão de Paulo é um sonoro: tudo é vosso. Ele diz aos coríntios, vocês não pertencem a Apolo, a Cefas ou a Paulo,
São Paulo, Apolo e Cefas que pertencem a vocês. Como servos distribuídos pela graça de Deus para o benefício da comunidade. E há um debate muito rico trazido por Thiselton nesse ponto específico. Sobre o pano de fundo filosófico. Ele nota que a cultura estoica usava um slogan virtualmente idêntico. Os filósofos diziam que, para o homem verdadeiramente sábio, tudo lhe pertence. Só que o sentido estoico era o de uma autossuficiência isolada. O ideal daquele indivíduo superior que não precisa de nada nem de ninguém. E é aí que Thiselton demonstra a maestria de Paulo. O apóstolo sequestra o código cultural deles, mas altera radicalmente a semântica teológica. O tudo é vosso, no cristianismo, passa longe de ser uma declaração de autonomia. É uma declaração de pertencimento e incorporação. Tudo pertence à igreja, porque a igreja está inserida em uma ordem cósmica infinitamente maior. Que culmina na frase mais profunda do texto. E voz de Cristo, e Cristo de Deus. É o fim definitivo de qualquer orgulho focado em seres humanos. Se colocarmos nossos 3 guias lado a lado agora, é formidável ver como cada um sintetiza essa mesma crise sob perspectivas complementares. Gordon Fee trata o capítulo como uma tragédia pastoral crônica. O coração do problema, para Fee, é que crentes que foram habitados pelo Espírito Santo escolheram viver como meros humanos. Esvaziando a comunidade da sua verdadeira fonte de poder. Já Garland enxerga as engrenagens sociológicas rodando. O diagnóstico dele aponta para um choque cultural onde o pragmatismo e a sede de poder humano tentavam usurpar o tribunal de Deus. Transformando a comunidade da aliança num mero espelho da sociedade romana competitiva. E Thiselton eleva a questão à epistemologia. A crise de Corinto é o resultado do auto-engano brutal de mentes brilhantes que acharam que poderiam auditar o Espírito Santo usando planilhas da sabedoria humana. E a resolução em que os 3 concordam perfeitamente é a questão do juízo. Fica inegociável neste capítulo que a avaliação final sobre o mérito dos líderes não cabe à congregação. Não cabe às métricas de sucesso humano e não cabe nem sequer à consciência do próprio obreiro. Esse tribunal tem um único juiz e o veredito só será lido no último dia. De fato, se fôssemos condensar toda a atenção teológica que exploramos hoje em uma única ideia central, poderíamos formular assim: a igreja não é uma arena política para fãs de pregadores competirem. É o santuário vivo de Deus em construção, onde a única métrica de sucesso que sobreviverá ao fogo escatológico é a fidelidade radical à cruz de Cristo. E isso nos impura sem anestesia para a aplicação contemporânea. Porque todo esse rigor exegético de 1 Coríntios 3 soa como um imenso alarme de incêndio para a igreja de hoje. Sem dúvida. Especialmente quando pensamos nas advertências de Fee sobre os materiais de construção. Uma parte considerável da liderança atual corre o exato mesmo risco da igreja de Corinto. Há um esforço tremendo hoje para edificar a igreja utilizando madeira, feno e palha, muitas vezes disfarçados com a palavra inovação. Ferramentas de psicologia pop, modelos agressivos de gestão corporativa copiados diretamente de startups. Pragmatismo focado em entretenimento, discursos que são pura autoajuda com um leve verniz bíblico por cima. E o grande perigo, a armadilha aqui, é que essas coisas funcionam, pelo menos a curto prazo e sobre uma ótica puramente sociológica. Esses materiais conseguem lotar auditórios, gerar engajamento absurdo nas redes e construir um volume gigantesco em tempo recorde. Mas volume não é sinônimo de qualidade no tribunal de Deus. A exegese nos mostrou que o fogo do dia do Senhor não vai testar o tamanho da obra, mas a sua natureza essencial. Quando essas metodologias seculares, que frequentemente contornam o escândalo e a loucura da cruz, forem provadas pelo fogo, elas não vão resistir. É um alerta devastador para quem prega e um critério de triagem fundamental para o cristão comum avaliar o tipo de edificação a qual está submetendo sua vida e sua família. A base desse ensino é o Messias crucificado ou é apenas o pragmatismo que dá resultados rápidos? Não existem atalhos. O texto nos ensina que o líder obcecado pelas métricas deste século pode até ser salvo pela misericórdia de Deus,
mas chegará à eternidade apenas com as cinzas de um ministério inútil nas mãos. A verdadeira edificação requer o ouro refinado do evangelho puro. E a submissão total ao Espírito, que, no fim das contas, é o único que dá o crescimento real. É com um peso absurdo dessa advertência que encerramos a nossa análise de hoje. Deixando um ponto de reflexão forte para quem nos acompanha. Exato. Um pensamento incômodo, mas necessário para os próximos dias. Se o fogo do juízo escatológico varresse hoje as estruturas da sua comunidade local, ou os métodos que norteiam o trabalho lá realizado, ou até mesmo os motivos pelos quais admiramos certos líderes, o que sobraria de pé? Encontraríamos o ouro da doutrina apostólica atestado pelo Espírito, ou veríamos uma montanha de palha secular virando cinzas instantaneamente? É algo para sondarmos profundamente nossos corações. E acreditem, o apóstolo Paulo ainda não terminou a sua desconstrução. Esse alerta de hoje apenas prepara o terreno para o capítulo 4. Onde o conceito da loucura da cruz atinge o seu ápice teológico. Com Paulo descrevendo a liderança apostólica não como celebridades em palcos iluminados, mas como o lixo do mundo, condenados a marchar para a morte na arena de Deus. Para o cristão hoje, as implicações são drásticas, e é exatamente isso que exploraremos a seguir.